Márcio Américo! Ô, Paulão, obrigado pelo convite. Satisfação enorme te receber aqui nos nossos humildes estúdios, hein? Vamos lá. Adorei o estúdio, adorei a decoração. Anos 80 é minha década. Então vamos falar do stand-up. Vamos falar de felicidade. Porque você traz felicidade. Não traz felicidade, né? Não. Traz Alegria. Alegria, divertimento. É. E como é que o stand-up apareceu na sua vida? Vou lhe contar em detalhes, como se você tivesse 7 anos. Eu vou fazer uma cara de 7 anos. Conte, papai. Na verdade, eu estava escrevendo um monólogo sobre a mediocridade do homem medíocre do século XXI. E como era um monólogo, eu comecei a pesquisar monólogos no YouTube. Eu nem sabia de stand-up, nada. Conhecia o gênero já, de filmes, de desenhos, né? Eu conhecia o gênero. Nem lembro se eu sabia que chamava stand-up comedy. Não lembro. E aí, estou pesquisando, vi umas coisas muito boas. Eu vi uma peça argentina, que é maravilhoso, que são 2 atores que estão em cena ali, fazendo uma cena, aí entram 4 caras encapuzados pela plateia e sequestram a plateia. Fala assim, vocês não vão poder sair daqui. Assim, óbvio, a gente quer ver a peça, claro que a gente não vai sair, né? E essa brincadeira, que eles sequestram e depois eles obrigam os atores a fazer coisas em cena. É uma comédia maravilhosa. Os argentinos são muito foda. Aí estou pesquisando. Aí de repente apareceu, o primeiro que apareceu acho que foi o Diogo Portugal. Falando aquela coisa do piloto, com aquela veste carioca, falando em inglês. Achei engraçado. Aí falei assim, será que tem mais disso? Aí depois vi o Rafinha. Aí vi o Danilo, vi o Morgado, vi o Ben Ludmer, vi a Marcela Leal, que ela tinha piada da modelo, que é maravilhosa, né? O que você faz? Eu sou engenheiro. Através de cálculos eu construo uma estrutura sólida. O que você faz? Sou advogado. Através do Código Penal defendo os interesses dos meus clientes. E você? Eu sou modelo. O que você faz? Eu ponho uma roupa, vou até ali e volto. Marcela Leal. Fácil assim. Do... Aí você olhou e falou, isso eu consigo fazer. Isso, é o que todo retardado pensa, isso, né? eu faço. Aí, mas veja bem o diferencial. Eu sou escritor. Não. Tá vendo? Eu sempre discordo. Não foi assim, não. Foi diferente. Aí eu olhei e falei assim, pô, que bacana. É uma pessoa sozinha. Aí eu lembro que eu falei com o Fernando Borg, de Apucarana, e a gente conversava, será que a gente consegue fazer isso aí, uns 5 minutos, por exemplo? Eu falei, vamos tentar. Aqui em Londrina, em São Paulo, primeiro para vocês que não entendem de stand-up, no stand-up comedy você tem o comediante principal que faz 1 hora de show. Mas antes dele chegar lá, ele faz uma coisa chamada open mic, que é microfone aberto, que são noites, onde ou o comediante principal ou são noites específicas para isso, para gente que está começando. Então você faz 5 minutos. Você tem 5 minutos para fazer. É o que na igreja a gente chama de oportunidade. Isso. O irmão tá com a oportunidade. Exatamente. Então é o open mic. O Danilo fez open mic, o Morgado fez open mic, eu fiz em São Paulo open mic, porém com um diferencial que eu vou contar já. O Fábio Gueré fez open mic. Todos os grandes fizeram open mic. Quem não fez open mic foi o Rafinha, o Márcio Ribeiro, a Marcela Leal e o Mensid, porque eles que começaram, né? Então não tinha onde fazer. Que foi o meu caso aqui em Londrina. Eu não tinha onde fazer 5 minutos. E fazer onde? Não tinha stand-up em Londrina. Então a primeira vez que eu subi num palco para fazer stand-up, eu fiz um solo de 1 hora. Aí foi aqui em Londrina? Aqui no cemitério de automóveis. Falei com a Cris Viana, que é ex-mulher do... O que é cemitério de automóveis? É um bar. É um bar que fica ali perto da Quintino Bocaiúva, numa travessa ali da Quintino. Acho que fica ali ainda. Um bar bem legal. E daí falei com ela, falei assim, nunca teve show de stand-up em Londrina. Vamos fazer. Porque o Lázaro tinha show de piadas, né? Ele só contava piadas, não tinha texto autoral. Era só piada. E de stand-up mesmo com texto autoral, fui o primeiro a fazer, aqui em Londrina. E como é que foi o primeiro? Então, eu já tinha algumas coisas que eu fazia, porque eu fazia uma peça para o Sebrae, com o Lázaro, e daí a gente se trocava, a gente fazia vários personagens em cena. Então, enquanto ele estava se trocando, ficava só eu e a plateia.
Então eu tinha uns textinhos, uns temazinhos, tipo de pobre, que depois virou texto, eu ficava fazendo ele com a plateia, brincando. Como você sabe se você é pobre? Tem coisa que só pobre fala para ele, mistura. Só pobre sabe o que é mistura. Rico não come mistura, né? Coisa de pobre. Tupperware, só pobre sabe o que é Tupperware, né? Normalmente não tem tampa. Some com o Tupperware de um pobre para você ver. Nossa, a véia vai te pegar na puta que pariu. E daí, samambaia, também só pobre tem samambaia em casa. Aí eu brincava assim ali com a plateia. Então, daí eu peguei esse texto e reescrevi. Deixei ele no formato de stand-up. Tem um carregador aí, senão depois não consigo ir embora. Sim, não sei se vai servir pro... Mas vai contando aí. Eu vou contando aqui pro povo. Aí, falei com a Cris Viana, eu quero fazer um stand-up. Ela falou assim, beleza, e abriu as portas, liberou tudo lá pra mim. E foi uma noite bem bacana, lotamos a casa, eu tenho isso em vídeo, né? Lotamos a casa, o que é raro em Londrina, você lotar para um gênero que ninguém nem conhecia, né? Que era o stand-up comedy, tinha gente ali, a maioria, com certeza, nunca tinha visto um show de stand-up na vida. E foi muito bom. Deu certo isso aí? Não vai dar pra você. Então tudo bem. Não vai dar. Mas por que você não vai conseguir ir embora? O Afonso, porque... não, é porque eu não consigo chamar minha consorte para vir me pegar. Eu te levo. Então beleza. Vou pôr no meu aqui. Então vai lá. O Afonso Padilha, que ele tem um texto que ele fala que as pessoas estão tão viciadas em celular que quando acaba a bateria eles ficam assim, o senhor é desse, Você na bunda do senhor. O senhor é desse aqui? É desse? Grande Afonso Padilha. Apagou a lamparina aí. Não precisa. Então tá bom. Até mió assim. Então, voltei. E daí eu fiz lá no cemitério e foi muito bacana, foi muito bom. O povo riu pra caramba. Só que em Londrina não dá pra fazer um segundo show porque todo mundo já viu, né? Eu tenho que escrever outro. Tanto é que o Mário Bortolotto, ele saiu aqui de Londrina, quando ele foi para São Paulo, ele já tinha acho que umas 30 peças escritas. Apresentadas acho que umas 15. Por quê? Porque funcionava assim. Ele vai e escrevia uma peça. Aí apresentava aqui em Londrina. Aí ficava lá, 3 semanas em cartaz. Acabou o público. O público que você tinha já viu aquela peça. Ninguém vai mais. Aí ele entrava no circuito de festivais. Festival de Ponta Grossa, da Paraíba, São José do Rio Preto, interior de São Paulo tinha um pouco mais. E acabou. Aí, em outubro, ele já tinha que preparar outra peça. Escrever, ensaiar. Aí no outro ano, outra peça. Às vezes tinha 2 peças por ano. Porque não tinha público. E olha que naquele tempo ainda tinha, né? Hoje é 0, né? Hoje, o movimento teatral zerou em Londrina. Coincidentemente, depois que abriram uma cadeira de artes cênicas na UEL. Porque antes disso, Londrina chegou a ter 30 grupos de teatro amador. Tinha festival de teatro amador. Tinha uma Federação Independente de Teatro Amador do Paraná, que era a FITAP. Tinha o ator, não sei se você conheceu, o nome dele era Paulo Brás. O mesmo nome que eu. Aí o cara morreu, o pessoal ficou... É o cara da perna de pau, né? Eu não lembro. Ele tinha um espetáculo em pernas de pau. Aí ele morreu, o pessoal tava achando que era eu que tinha morrido. E aí, quando você falou Paulo Brás, eu achei que era ele. Morreu, o cara voltou. Daí... tinha até 30 grupos de teatro na cidade. Aí a NITS criou, foi atrás e tal, na boa intenção, criou essa cadeira de artes cênicas. Aí virou uma merda. Porque daí, esses alunos lá do curso de artes cênicas, eu nunca vi um espetáculo bacana deles. Para não falar que não vi nenhum, nem bacana, espetáculo mesmo. Eu vi um que participou do Festival de Teatro aqui de Londrina, mas que merda, que coisa ruim. Não era uma peça, era uma tese. Era uma tese de mestrado. De tão ruim que era. Eles ainda ficaram putos comigo na época que eu critiquei. Nenhum está fazendo teatro. Eu continuo fazendo comédia, eles não estão fazendo teatro. Sumiram todos. E não sai nada de bom de lá. Nada. Cadê as peças que o curso de artes cênicas está botando na cidade? Não tem. Até no âmbito nacional tá meio fraco de teatro, né? Eu lembro que em Londrina vinha bastante peças. Eu até fui assistir uma muito legal com o Léo Jaime e com a Isabela Garcia. Muito bom. E com o Tamaturgo Ferreira. Mas hoje em dia a gente não vê mais.
né? Ah, não, em São Paulo tem bastante. Pra lá tem bastante, né? Porra! Mas Lá não para. Teve uma época que aqui, acho que todo mês tinha ali no Marista, tinha... Tinha no Marista, tinha no Zaqueu de Melo, tinha no Filadélfia, tinha no Ouro Verde. Então você tinha espaços para Agora teatro. tá tendo bastante show, né? Não, agora no é só teatro, show. né? No Só teatro. Show. De banda Ainda bem também. aí eles falam que a culpa é do stand-up. Não, a culpa é de vocês, que não acompanharam o tempo. Não, mas eu digo Eles pararam. Titãs veio mês passado. Ah, sim, muito show. Próximo mês vai vir Sidney Magal, e assim vai. Cinema Magal eu conheço. Né? Acho que eu vou lá dar uma Voze- eu fiz vozeirão. filme com ele, né? É mesmo? Contracenei com ele. É mesmo. Fiz o Magal e os Formigas do Nilton Canito. Sidney Magal. A gente ficava um tempão lá no camarim conversando. Ele é muito divertido. Depois fomos jantar juntos. Gente muito legal, muito bacana. Mas o que eu estava dizendo. E aí acabou o movimento de teatro. E eu não vi ninguém também sair desse curso de artes cênicas, me corrija se eu estiver errado aí nos comentários. Quem está fazendo teatro ainda e ganhou projeção nacional? Eu não conheço ninguém. Ninguém. Agora, daquele tempo do teatro amador, nós temos Adriano Garibe, que já fez filme, fez Tropa de Elite, fez novela, fez série. Está firme aí, todo mundo conhece ele. Tem o Mário Bortolotto também, que foi para São Paulo. Começou aqui. Também deu certo. A Fernanda Coelho está trabalhando como produtora em São Paulo, que é o que ela fazia aqui. Enfim, a Patrícia Selon, que está no Rio trabalhando. O Grupo Armazém está lá firme, trabalhando. É tudo que vinha do teatro amador. Não era teatro profissional, era teatro amador, todo mundo trabalhava. O Andrezinho Lima, que eu já citei, que fez um monte de trabalho, foi para a Europa, fez novela. Eu também consegui alguma projeção, fiz filme, fiz série, faço shows. E das artes cênicas, tem quem? Tem ninguém. Ninguém. Então não foi um erro, eu acho que a Anitta estava certa, ela queria profissionalizar e tal, só que o que acontece? Esses caras entraram na faculdade e lá eles foram doutrinados a fazer um tipo de teatro, doutrinados não estou falando de política, foram doutrinados a fazer um tipo de teatro que só serve para o curso de artes cênicas, só para eles lá, é um endoteatro, sabe? Eles fazem teatro para eles mesmos verem, coisa que a gente não fazia, a gente fazia teatro para o público. Claro, a gente escrevia o que a gente gostava, né? Mas para o público, pensando que o público vai gostar disso. Não fazia fechadinho ali para um grupo fechadinho. E hoje em dia o que eles fazem é como alguns grupos de ativistas, agora estou falando de política, que fazem ações políticas não para conquistar o público e levar o público à reflexão. É só para os amiguinhos verem e falar assim, nossa, o que vocês fizeram na Paulista ontem foi foda. Aí vai um grupo de mulher, uma acorrentada na outra, com as tetas de fora, na Paulista. Normalmente a teta meia caída. Com aquelas calcinhas pretas da Marisa, e bota, e fica lá gritando e berrando. As mulheres passam, que supostamente aquilo é para as mulheres. As mulheres passam horrorizadas, viram o rosto. Quer dizer, aquele espetáculozinho que ela fez na Paulista era para quem? Se não era para as mulheres, que é o alvo. Era para outro grupo de ativistas ver. Então é um negocinho ali entre eles. Foi o que aconteceu com o curso de artes cênicas. Mas aí voltando, você fez esse show em Londrina. Isso. Quantas pessoas mais ou menos? Lotado. Não sei quantas pessoas. Mais de 10 pessoas! Não, lotado. Acho que tinha ali devia cabe normalmente ali umas 80 pessoas, devia ter umas 120. É um bar, com É um bar. mesas e tal. Então, lotado. Aí o que acontece? Então eu fiz um solo. Eu já vinha do teatro também, das peças que eu fazia, que eram sempre comédias, a gente improvisava muito, brincava muito. Eu fui para São Paulo. Aí eu fui com uma amiga minha, a Fernanda Dumbra, nós fomos ver lá no Teatro Folha, acho que era a Seleção do Humor, que era o Rafinha, a Leandra Leal, Márcio Ribeiro, e acho que era o Oscar Filho nessa noite, não lembro, o Danilo não estava. Daí eu lembro que eu fiquei olhando e falei assim, vocês me chamam no palco agora, eu faço. Tinha a segurança, falei assim, eu faria. Aí depois no final, a Marcela era amiga da Fernanda, veio, cumprimentei ela e tal, foi ali que eu a conheci. Aí eu fui no Mr. Blue, que era ali na Avenida São Gabriel, que era um bar de comédia também, que era acho que o Márcio Ribeiro que comandava, o Mr. Blue, que era o Improviso. Tem esse vídeo no YouTube. E aí eu falei
se não me engano, com o Bruno. Como que chama? É Bruno? Nossa, minha memória está indo para o saco. Galhaço. Não? Não. Falei com o Bruno, falei assim, eu quero fazer e tal. Tem como fazer? Ele falou assim, você quer fazer open? Eu falei, é. Eu falei assim, então tá. Eu vou marcar você para tal dia. Ele marcou, acho que uma sexta-feira. Acho que era sexta-feira os shows lá. Aí cheguei, levei câmera e tal para filmar. Lógico, né? Que é para filmar. Aí tô sentado lá e tá rolando os shows. Acho que o Eduardo Jericó estava esse dia. Não, o Fedorovics estava esse dia. Era gordo ainda. E daí tal, aí chegou a hora. Aí isso tem no vídeo, Márcio Ribeiro fala assim, porque ele não botava a menor fé, né? Ele nunca tinha me visto na vida. Ele falou assim, vamos chamar agora aqui um open. Ele tem 5 minutos. Passou de 5 minutos, a gente sobe no palco e acabou. Se for bem, foi. Se não foi, foda-se. Então, com vocês, Márcio Américo. Aí subi. Fiz 5 minutos lá. Não sei se deu 5 ou 6. E fiz. Plateia riu, ainda improvisei com um casal que estava na frente, que era uma piada que eu já fazia nas peças, né? Quer dizer, eu não era um open que estava fazendo a primeira vez. Já funcionava, você já tinha testado. Já tinha testado. E eu já fazia teatro, já fazia comédia há muito tempo. Eu conhecia time, né? Sabia fazer pausa, sabia olhar de lado. Todas essas pequenas técnicas eu já tinha várias. Aí no final, tanto é que eu nem chamo o Márcio Ribeiro de volta, que eu não sabia desse modus operandi da comédia, que você termina e fala assim, e agora recebam de volta Márcio Ribeiro. Não, terminei e já saí. Que eu não sabia. Aí o Márcio Ribeiro sobe no palco, ele fala, arrasou, melhor open que eu já vi. Tá perdendo tempo em Londrina, faz igual a Rigo, vem para São Paulo. Ele falou. Mas é que ele não sabia que eu já tinha experiência nisso. A maioria dos opens nunca pisou num palco na vida. Ele simplesmente acha que ele consegue fazer aquilo, ele escreve um textinho e vai e faz 5 minutos. Né? Eu já conhecia. Comédia para mim, palco para mim, não era nada. Né? Eu lembro de muito open que falou que tremia, suava, dava frio na barriga. Eu tive, claro, você tem uma certa ansiedade antes de cada show. Eu lembro que o Jô Soares uma vez disse que o dia que você não sentir um mínimo de ansiedade antes de subir no palco, para porque você se encheu daquilo, você cansou. Porque daí você faz meio... Agora, quando você tiver um friozinho na barriga, um pouquinho de ansiedade, você ainda está... Eu não sei se você é assim, eu sou meio ansioso. Eu gosto de ser o primeiro a fazer alguma coisa. Tipo, tem uma turma para fazer, eu quero ser o primeiro, porque enquanto eu não faço, eu não consigo relaxar, nem né? Prestar atenção no que está acontecendo. Estou ali pensando como é que vai ser. É igual na rádio. O cara pode ser um locutor há muito tempo. Ele está sentado aqui, uns 15 segundos antes de ligar o microfone, um pouquinho de alguma coisa acontece no seu corpo. Não fica do jeito que está. E quando começa a falar, principalmente rádio, seu corpo muda tudo. Muda, a sua visão periférica diminui tudo. Seu batimento cardíaco muda, altera tudo. Quando não alterar, é hora de parar. Que é aqueles caras que falam 3 horas e 22 minutos. Agora, vamos ouvir Bruno e Marrone. Vai lá, toma um café, volta. Cansou, né? Você ouviu Bruno e Marrone. Comerciais e já voltamos. Exatamente. Então tem que ter esse tesão, tem que ter essa... A hora que perder, você vai ser infeliz. Sabe gente que não está feliz com o trabalho? É porque perdeu. É igual aquele cara, não por existe exemplo... coisa mais chata do que caixa de mercado que não está feliz com o mercado. Exatamente. Por quê? Essa caixa de mercado, um dia ela deixou o currículo. Sim, no mercado. Estava precisando. Deixou o currículo chamou. E ficou aguardando. Aí ligaram para ela. A gente queria fazer uma entrevista com você. Ela vai toda feliz, animada, cheia de expectativa. Acho que vai dar certo. Aí eu falei assim, olha, você está admitida, passa no RH e tal. Ela vai lá toda feliz. E daí o primeiro dia vem a moça e dá as instruções, fica ali do lado dela. Olha, esse aqui se aperta aqui, esse aqui se faz. Esse aí você não passa, esse tem que pesar. E ela vai aprendendo com toda a dedicação. E daí cada dia que ela chega e senta ali, ela fala, puxa, que delícia.
Só que daí ela vai perdendo o tesão. Vai perdendo, tem hora que aqueles caixas faz assim. Débito ou crédito. Perdeu o tesão. Assim, mas ela repete débito ou crédito quantas vezes no dia? E você acha que eu repito meu show quantas vezes na vida? O mesmo texto, a mesma vírgula. Quantas vezes? Só que eu gosto. Cada vez que eu subo no palco, eu gosto de fazer aquilo. Imagina quantas vezes o Silvio Santos falou quem quer dinheiro. Vê se ele está cansado disso. Tem que ser como se fosse a primeira vez, né? Sempre. Ele está com 90 anos, você assiste o programa dele, você tem a impressão que ele está estreando. É a mesma coisa dos anos 70, não mudou nada. Se diverte com a coisa, né? Se diverte, brinca, senta no chão, faz piada com os convidados. Mesma coisa, mesma coisa. O humor de bordão, por exemplo. Quantas vezes o Chico Anísio falou, calada! Os personagens dele. Quantas vezes? Quantas vezes o Jô Soares repetiu seus bordões também? O Chico tem uma autobiografia chamada Seu Francisco, muito boa, se você achar, compra. Que ele fala que teve uma época que ele chegava para gravar e falava assim, putz, vida, mais um dia, puta, tem muita coisa para gravar. Aí ele fala assim, ué, essa aqui é sua vida, rapaz, você lutou para chegar aqui, está desse jeito, então para. Aí ele parou. Aí ele ficou acho que uns 6 meses sem gravar, até que ele começou a sentir a vontade. Falei assim, nossa, que saudade do estúdio, de figurino, de gravar. E daí voltou. Aí voltou com sangue no olho de novo. Então, às vezes, você tem que dar uma parada. Só que a caixa do mercado não pode parar. E daí ela fica olhando para você com aquela cara de cu. E quando ela está de aviso, pior ainda. Já está de aviso mesmo? Não tem nada mais perigoso que um funcionário de aviso prévio. Muda totalmente, né? Vixe. Mas teve alguma situação assim constrangedora no seu show? Por exemplo, eu fui fazer uma apresentação ano passado, stand-up, né? Fazer um stand-upzinho. Só que tinha muito palavrão no meu stand-up, falava muita besteira. E 2 crianças na frente. Falei, caramba, o que essas crianças estão fazendo? Show à noite, no bar, e o pai traz 2 crianças, a gente fica meio travado. Será que eu falo punheta ou será que eu não posso? Eu vou ter que falar masturbação. Você perde a piada. Contigo aconteceu alguma coisa do tipo assim? Não, eu já fiz show com criança. Só que daí eu já tenho uma piada para isso. Você já sabia que elas iam... Não sabia. Mas eu já tenho uma piada pronta para isso. Eu falei assim, eu tô vendo que estão com uma criança aí, então eu quero avisar vocês que o show tem palavrões, muitos palavrões. Se por acaso tiver algum palavrão que você não conhece, pergunta pro seu filho que ele te explica. Boa. Aí já quebra. Então já aconteceu várias vezes. Momentos constrangedores eu tive 2, assim, que eu me lembro claramente. Já mandei gente calar a boca, enfim. Mas eu sei fazer isso. Desenvolvi, eu tenho a técnica. Então nunca ninguém me deu uma resposta assim, travada. Tinha o boteco. O boteco do Bêbado é duro, né? Nossa, o boteco do Messias. O Igor adorava esse lugar. O Igor que me contou isso. Que tinha um comediante no palco. Tipo, o Igor estava apresentando, mas tinha um comediante muito bom assim no palco, não sei se era o Igor, e daí chamou outro, que não era tão bom assim. O cara subiu no palco com a garrafa que ia quebrar na cabeça do comediante. Sai, isso é muito ruim, isso é muito ruim. O boteco do Messias era foda fazer ali. Eu fiz acho que umas 2, 3 vezes lá. Bom, situações constrangedoras. Eu estava fazendo em Limeira. Tinha um bar lá que era o D4. D4, uma coisa assim. E é um bar, né? Um bar bacana, com um palco bem bacana. Eu acho que eu estava com o Jansen Serra esse dia. E aí, as mesas assim, e bem na boca do palco assim, tinha um casal assim de uns 60, 70 anos mais ou menos, 65 a 70 anos, cabelo bem branquinho. E daí eu tenho um set que eu falo sobre filhos, que é aquilo que eu falei, filho é bom, né? A pessoa fala, mas dura muito, né? Essa piada sempre funciona. Eu vi os velhinhos, vocês devem ter muitos filhos, né? Aí tô com o microfone aqui e falei assim, vocês aqui, filho é bom ou não é? Aí a velhinha olhou para você, quando não morre é. Estragou a piada. Ainda bem que ela falou baixinho, a plateia não ouviu, né? Só eu ouvi.
Aí o que você faz nesse momento? Meu conselho para todos os comediantes, você que está começando, muda de assunto. Então você tem que ter muita coisa na manga. Então eu falei assim, puxa, ela já me falou que perdeu um filho, eu acho que não vai ser legal eu ficar falando de filho aqui, brincando com filho, porque essa emoção vai bater nela de forma diferente. Em vez de trazer riso, aí ela pode trazer uma saudade pesada, e eu vou ficar com uma pessoa aqui, na minha cara, triste. E eu não quero isso. Então, a senhora tem filho? Filho, né? Falando de filho, já pensou filho e maconheiro? E daí foi pro texto da maconha, que já é outra coisa, não tem filho, e enveredei para outros lados. Então, você tem que ter esse traquejo de não insistir e saber brincar com a plateia. Outra coisa que complica muito o stand-up no Brasil, por exemplo, você fazer stand-up na Suíça, é tranquilo, o país é pequeno, não vai mudar muita coisa de uma ponta a outra, de norte a sul não muda tanto. Agora faz no Rio Grande do Sul e depois faz no Ceará para você ver a diferença de linguagem. É quase outro idioma. Você falar mandioca lá, eles não sabem o que é. Não só isso, né? Puta, ninguém fala puta no Ceará, é rapariga. Ninguém fala puteiro, é cabaré. Lá é... O pênis é pinta. É priquito. A vagina é priquito. No masculino. E o pênis é pomba. Pinta. Em outros estados é pomba. A vagina é pomba. Caraca. A pomba. Porra é gala. Então é outro idioma. E não é assim no Nordeste. Cada estado do Nordeste é diferente. Já muda também, já é outro linguajar, porque são estados, né? No Nordeste não é um pacotão, não é um condomínio. É uma região. As pessoas costumam falar, porque no Nordeste, não. Defina o estado. A Ariana que falava assim, de onde você é? Sou da Paraíba. Ah, eu tenho um amigo que mora no Rio Grande do Norte. Eu falei assim, puta, Rio Grande do Norte é longe pra caralho, véio. Não tem nada a ver. É a mesma coisa, se eu moro no Paraná, eu tenho um amigo que é do Rio Grande do Sul. Eu falei assim, foda-se, é longe. Pois bem, eu estava, acho que em Sergipe, em Aracaju. Sergipe ou Alagoas, não me lembro. Você sabe qual que é o carro que gostaria de ser estado? Sergipe? Acho que é Aracaju. Estava em Aracaju para fazer o show. E daí eu tenho esse set que fala de pobre, né? Que eu falo coisas que identificam pobre. Por exemplo, palavras que identificam pobre. Mistura. Aí a plateia ria. Pessoas ricas não falam mistura. Você imagina o cara chegando num restaurante, no Copacabana Palace, e fala assim, e hoje o que tem de mistura? Não. Né? O que é mistura? Qualquer coisa que não seja arroz ou feijão é mistura. Né? Um ovo frito, um bife é mistura, um pescoço de frango é uma desgraça, enfim. Então tinha esse set. Aí estou lá em Aracaju, fazendo show solo, aí meto essa, né? Depois de uns 20 minutos de show, a plateia rindo, estava gostoso, mas depois mistura e dou a pausa, né? O time, silêncio tumular, passou sabe aqueles negócios de Velho Oeste, aqueles tweets assim, passou. Retomei, vamos lá. Porque o outro aí retomou, a plateia começou a rir de novo, mas fiquei meio assim, falei, que estranho. Aí cheguei no camarim, falei com a produtora, que era a Bubis Barros. Aí falei, ô Bubis, o que aconteceu? Todo lugar que eu faço essa piada aí da mistura funciona. Aí eu falei assim, não, aqui em Aracaju mistura é sexo de adulto com criança. Nossa, que diferença, velho. Ficou aquele silêncio, tipo, fazer assim, que é isso? Mistura. Tipo assim, ó, coisas de pobre, pedofilia. Era a mesma coisa. Falei, puta que pariu. É outro idioma, né? É outro idioma. Em Ilhéus, fui fazer show em Ilhéus, e aconteceu a mesma coisa. Com mistura também. O produtor lá, não vou lembrar o nome dele agora, gente boníssima, engenheiro, Caio. Daí como eu já tinha passado por isso, né? Daí eu falei para ele falou assim, ó, ninguém conhece essa palavra aqui não. Eu falei, mistura, vocês não falam mistura? Eu falei, eu nem sei do que você está falando. Eu falei, caralho, será que eu vou perder a piada? Ele falou assim, não, daí ele me deu a marca de um biscoito que tem lá. Eu falei, não, fala tal biscoito, biscoitão, uma coisa assim. Aí falei e funcionou, a plateia riu. Então, como o Brasil é muito grande, você tem que ficar se readequando toda hora. Readequar seu texto. Ó, isso aqui funciona, isso aqui não funciona.
Eu acho que lá no Ceará, se não me engano, eles chamam pelo nome. Tudo que eles vão comer é o nome, não tem mistura. Não, Tipo, vou comer cuscuz, é cuscuz com ovo e queijo. é e... porque mistura é de Minas para baixo É, né? que usa. Mineiro fala mistura, paranaense, catarinense, gaúcho. É coisa do Sudeste e do Sul. Para cima já não tem. Na região Norte e Nordeste não tem esse termo. Agora, uma coisa que eu digo para você, meu querido Paulo Brás, aí eu falo nordestino, por causa do sotaque. Uhum. Ajuda muito. O sotaque nordestino, para mim, é meio caminho para a comédia. Você usa durante o show? Não, porque fica falso, né? Mas o sotaque carioca não ajuda muito, porque ele é meio pedante. O paulista não ajuda, porque parece meio tímido. Agora, o sotaque nordestino e as expressões... Olha, quando é muito mais engraçado se falar assim, aí eu peguei uma rapariga, aí eu peguei uma puta. Uhum. É muito mais engraçado, eu peguei uma rapariga. Principalmente pra gente, né? Claro! Tanto é que o pessoal de lá, eles têm que sair de lá pra eles serem engraçados, né? Porque Não, lá... eles são lá também. Lá também? Pô, muito. Porque se falou rapariga lá também é engraçado. Outra coisa que eles falam muito lá é de corno. Que esse corno, o Délio McNamara e o Emerson Ceará, eles usam muito o termo, ô derrota. Ninguém usa esse termo. Aí minha mulher fala assim, vem aqui. Eu falei, o que é derrota? Já é engraçado, só isso. Então, tem um monte de expressões. Eu assisti muito o Emerson Ceará, shows dele. Ele tem muitas expressões do Nordeste, e sem contar o sotaque, aquele sotaque cadenciado, é gostoso. Pelo menos eu estou falando por mim, né? Mas pelo sucesso que eles fazem, eu acho que ajuda muito. O Tom perdeu um pouco do sotaque dele, né? Ele tem um pouquinho ainda, bem pouco. Agora pega o Mussão. Já ouviu falar? Já, sim. Então, o Mussão, além dele ser um cara engraçado e falar coisas engraçadas, o sotaque dele ajuda muito, né? Vai, rapaz, faz teu nome, faz teu nome. Muito bom. Quem contou essa história aí foi o Tirulipa, né? Faz seu nome. Ele fala assim, é o Carlo Casca de Ferida? Esse é o Mussão. Que se você não conhece, digita aí Mussão, M-U-C cedilha Ele A-O. fazia rádio lá, né? Naquela região lá. Sim, fazia rádio. Ele começou no rádio. Agora ele está na internet, tá no Instagram, bombando no Instagram. Lá tem um Zé também, Zé Lenzinho? Lenzinho. Zé Lenzinho é também muito bom. Ele conta mais piadas, mas ele tem texto também. Ele mistura, ele alterna piada com texto. Como o Ari Toledo. O Ari Toledo ele é conhecido como contador de piadas, né? Mas ele tem textos autorais também. Tem coisas que ele criou também. O Juca Chaves... Juca Chaves acho que era só texto. No stand-up você pode pegar uma piada e se colocar na piada? Tipo... Não. Então se eu vou no seu show... Nada do que você falar eu ouvi na vida. Uhum. Eu vou ouvir a primeira vez. Sim. Você vai no show do Ari Toledo, eu vou ouvir piadas, possivelmente, que você vai falar assim, essa aí eu já conheço. Você já conhecia. No stand-up, o cara nunca vai falar, essa eu sei. Porque ele não sabe, eu que escrevi. Entendi. O grande desafio do stand-up é justamente esse, de você sentar na frente do computador, uma página em branco do Word, e você vai escrever ali coisas que saiu da sua cabeça, na certeza de que se você disser aquilo para uma plateia em qualquer lugar do Brasil, eles vão dar risada. Tem alguma situação muito engraçada que você escreveu e fala, caramba, como é que eu pude pensar nisso? Você riu do que você estava escrevendo ali e falou, putz, isso vai funcionar muito. Tudo. Tudo. Senão você não põe no palco. Não, mas não teve aquela que você falou, caramba, essa foi foda. Não. Como é que eu tive essa visão dessa coisa? Não. Porque, primeiro que, diferente de alguns comediantes, eu não escrevo uma piada. Eu escrevo praticamente uma crônica. Como eu venho da dramaturgia, eu tenho a maioria dos comediantes, eles têm um caderninho e que eles escrevem assim, tênis. Ele já sabe a piada. Uhum. Só para lembrar, né? Tênis. Só para lembrar, um tópico. E quando ele está criando a piada, ele coloca... Ele pensa a piada. E daí ele pensou a piada, ele escreve. Eu normalmente não penso piada. Eu sento no computador e escrevo. Eu escrevo boa noite. Boa noite, blá, 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 blá. Eu escrevo o texto como se fosse uma peça. E daí eu começo. Escrevo. Tudo que eu acho daquele assunto. Aí depois eu vou separando
E melhorando as piadas, aqui não tá bom. E daí você conhece as técnicas também, né? De inversão, de rima, de dar voz a seres inanimados, que funciona muito. E daí você vai semeando isso e lapidando o texto, né? Mas eu escrevo um bloco, 7 inteiro, primeiro. Por exemplo, deixa eu fazer uma consultoria assim, aqui contigo. Então, daí eu falei assim, né? Tinha um grupo de Ubers que foram assistir ao meu espetáculo. E aí eu lembrei de uma piada de Uber, só que daí eu me coloquei na piada, né? Falei assim, o Uber acredita em tudo que a gente fala, o Uber é muito bobo. Por exemplo, outro dia chamei um Uber, menti pra ele que eu era viado, ele acreditou e começou a me comer. É uma piada do Ari Toledo, né? Na hora funcionou, os Ubers riram, o pessoal riu, aplaudiu e tal, mas eu postei o trechinho na internet, o pessoal já, piada do Ari Toledo, né? Lógico. O pessoal já identificou, né? E tem outra coisa, comediante, pelo menos os bons comediantes, eles conhecem todas as piadas. Eu conheço... é muito difícil. Essa eu conhecia, não dessa forma. Essa é com português. Isso. Acho que o Ari Toledo ou o Costinha que contava. É muito difícil, até desafio você me contar uma piada e eu não conhecer. A hora que você falar, tinha um cara que, não sei o quê... Vou contar, vamos lá, o desafio então. Vamos ver. Joãozinho chega chorando da escola. Pai, o que foi, meu filho? Tem um moleque lá na escola que fica me chamando de viado. Já sei. Termine a piada. Não vou terminar, mas eu sei qual que é, porque ele come moleque e realmente ele é viado. Não, é assim. Não é? A essência? Ô filho, por que você não mete a mão na cara dele? Ele é tão bonitinho. É tão bonitinho. Eu conheço. É muito difícil uma piada que eu não conheço, muito difícil. Muito difícil. De Joãozinho eu conheço um monte. Porque quando eu fazia teatro, que tinha esse negócio das trocas de roupas, então eu ficava ali conversando com a plateia. Para não ficar na mão, eu tinha sempre uma piada. 1 ou 2 piadas boas. Uhum. Então eu fazia o textinho, eu pegava essa piada e aumentava, para dar só o desfecho no final. Então eu pesquisava muita piada. Muita. Você que falou que a premissa tem que ser verdadeira, né? Para funcionar, né? Foi você que falou. Em uma entrevista. Quando eu falo verdadeira, não quer dizer real. Verdadeira é tipo, você não pode pegar uma premissa tipo você sobe no palco e fala assim, gente, não é fácil ser velho. A plateia vai olhar e fala assim, você não é velho. Não tem nem cabelo branco direito. Premissa falsa, entendeu? Então, agora você pode chegar, premissa, fala assim, gente, quem aqui já... a vida na Lua não deve ser fácil. Ou... E se as pessoas morassem na Lua? Ok, ninguém mora na Lua, essa é a sua premissa. Ok, a plateia já entendeu, porque existe um elemento em dramaturgia, principalmente no cinema, que chama suspensão de descrença. O que é isso, suspensão de descrença? Você vai assistir Homem-Aranha. Você sabe que o ser humano nunca vai soltar teia pelos pulsos? Nunca vai acontecer isso, e nem vai ter um radar, e nem vai conseguir subir pelas paredes. A não ser que se for picado por uma aranha. Você sabe que uma aranha radioativa também não vai transformar você nisso. Você sabe disso, que isso é impossível. Mas o que acontece? Inconscientemente, quando começa o filme, você faz um pacto de suspensão de descrença. Você fala, ok, eu aceito que o ser humano pode subir pelas paredes se ele for picado por uma aranha radioativa. Você faz um pacto de suspensão de descrença. Você fala, ok, tudo bem, eu acredito. Só que, se o Homem-Aranha ficar invisível, você não aceita. Porque não foi combinado. Aí o Homem-Aranha veio vindo alguém e pum, fica invisível. Assim, que é o chamado marmelada. Tem que ter uma preparação antes para isso acontecer. Você tem que ser avisado do que você vai... como você vai usar a sua suspensão de descrença. Tá, esse cara voa, ok. Vamos acreditar então que ele voa. Não vou usar a minha descrença, porque eu sei que o ser humano não voa. Ele está voando. E daí ele vira um avião. Não, isso aí não foi combinado. Entendeu? E isso não é um acordo tácito, é inconsciente. Por isso que tem esse termo, não sei se hoje em dia as pessoas conhecem, chamado marmelada. Isso é marmelada. Sim. Que acontecia muito nos filmes de cowboy. Nos filmes de cowboy, o sujeito pega uma arma aqui, mata uma mosca lá em cima do cacto. Você isso é impossível.
Mas ok, vamos crer que ele tem essa capacidade. Ele é um exímio atirador. Mas se com um tiro ele mata 3 pessoas, assim, não, aí não. A bala só vai pegar um, né? A não ser que estiver em fila. E olha lá. Agora ele atira aqui e cai 2 do prédio, a gente vai assim, aí é marmelada. Porque a minha suspensão de descrença, ela parte de uma premissa, tem que combinar antes. Então você vai assistir Vingadores, você sabe que o Homem de Ferro tem uma armadura que voa. Ok, combinado. Você sabe que o Thor é filho de Odin. Tá, então ele é um deus. Ok, combinado. E assim vai. Ah, o Batman faz tal coisa? Ok, combinado. Mas ele não, é como diz o Rolando Boldrin, não pode sair do combinado. Tem que ficar naquilo. E no stand-up é a mesma coisa. A sua premissa, se você quiser colocar uma premissa absurda, você tem que trabalhar essa suspensão de descrença da plateia. A plateia tem que saber que você está falando um absurdo. É como aquele exemplo que eu sempre dou, do show que eu fui fazer com aquele português, que fazia o repórter inexperiente no CQC de Portugal. E daí fui fazer a noite com ele, e daí tinha uma Open acho que de Santa Catarina. Santa Catarina não nasce gente feio, né? Os feios de Santa Catarina vão tudo para o Paraná. Só para o Paraná. Aí, essa menininha com um vestidinho branco, um decote até aqui, devia ter uns 19 anos. Mas linda. Linda. Aí ela chega no palco e fala assim, gente, vocês acreditam que ninguém quer me comer? Premissa errada. Né? Porque a plateia não acredita nessa informação. Eu falei para ela depois no camarim, você tem ideia do que os homens e algumas mulheres da plateia pensaram assim que você falou isso? Ninguém quer me comer? Claro, todos pensaram assim, eu como agora. Então, a premissa é falsa. Não funciona. Não funciona. Agora você fala assim, gente, o que adianta ser gostosa se faz um mês que eu não transo? E daí vai falando sobre isso, sobre a dificuldade de ser gostosa, porque todo mundo mexe, porque não sei o quê, e daí constrói um set. Agora fala, ninguém quer me comer? Premissa falsa. Ninguém acreditou, aí já não preparou para a próxima. É como o Jerry Seinfeld chegar assim, por exemplo, e falar assim, gente, não é fácil pagar boleto. Assim, Seinfeld, você nem sabe o que é boleto. Isso pode ser usado para todas as áreas? Você acha que é o que acontece, por exemplo, um tema que você aborda bastante, acontece nas igrejas, a pessoa entra lá, então ela, opa, deixa eu... o que falar lá vai ser verdade. Eu estou aqui num lugar chamado santo e eu não acredito que a pessoa que esteja lá na frente vai mentir, então deixa eu... Não, é o contrário. A igreja, primeiro, ela tem prerrogativas diferentes de qualquer outro segmento da sociedade. A igreja pode falar o que ela quiser. Não tem leis específicas para a igreja. Se você quiser criar uma igreja da garrafa santa e falar que essas garrafas curam câncer, você pode fazer. Agora, tenta exercer, curar câncer falando que você é médico. Você é preso por exercício ilegal da profissão. Se eu colocar aqui na porta uma placa, médico oncologista, e daí o Conselho Regional de Medicina vem aqui, cadê o seu documento provando que você é médico? Não, não tenho. Você é preso na hora por exercício ilegal da profissão. Agora, se eu escrever em cima, Deus cura, câncer, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, entre. Conselho Regional de Medicina cagou. Eu estou fazendo a mesma coisa. Só que o meu é pior, porque eu não estou tratando, estou só enganando. Então você falou que é Deus, você pode falar o que você quiser. Por exemplo... Então, você acha que a pessoa ela desliga isso que você falou? O racional? É a crença, né? Você acredita, as pessoas acreditam. As pessoas não se explodem porque acreditam em Deus. As pessoas não deixam de dar transfusão a um filho e morre porque ele acredita em Deus. Pessoas balbuciam palavras sem sentido e acham que são dominadas pelo Espírito Santo. Pessoas deixam de comer carne num dia do ano porque eles acreditam que é pecado fazer aquilo. Pessoas não aceitam que uma mulher se case com outra mulher porque ele acha que existe um ser invisível que proíbe isso. Então, religião vale tudo. É o samba do crioulo doido. Você pega, tem
uma pastora, a pastora Elizabeth, lá de Brasília, que está me processando, inclusive, ela tirou um coração de boi de um fiel, pôs uma coberta em cima, né? Claro, para ninguém ver, e daí tirou um coração de boi e falou que tirou o coração da pessoa. E ele acredita. Tirou um chiclete aqui da Baby Consuelo, falou que era um câncer, claro, né? Jogou aquilo fora rapidinho, né? Senão alguém ia ver que eram chicletes. E as pessoas acreditam, porque quando você entra em contato com religião, se você espontaneamente vai em contato disso, é porque você crê que existe um ser superior, invisível, que você ali dentro, ele está te olhando. Enfim, é isso. É como, por exemplo, na comédia também. Quando você vai ver um show de comédia, você já vai predisposto a rir. A rir. A rir. É muito raro. Então, o comediante já tem meio caminho andado. A plateia já foi ali para rir. E na igreja do pastor Adélio, como é que é? É Adélio, né, o pastor? Adélio? Como é que é na sua igreja, pastor Adélio? Na verdade, eu não tenho... Eu gostaria de ter uma igreja física. A minha namorada deu a ideia de eu fazer uma igreja no metaverso. Você conheceu o apóstolo, né? O apóstolo... O Arnaldo? Arnaldo, sim, meu amigo. Falei com ele ontem. O Arnaldo, e eu não estou contando isso para querer me aparecer, não. Ele contou isso lá no podcast do Vilela, ele mesmo falou isso. Ele já fazia, na época era o pastor Arnaldo, né? Ele foi evoluindo, né? Conforme agora ele é vice-deus. Aumentando o número de inscritos. Agora ele é vice-deus. Aí ele já fazia o pastor Arnaldo na internet. Aí ele estava pensando em fazer show, mas ele estava muito meio assim. Daí ele estava pensando até em ir embora. Isso já faz o quê? Uns 8 anos. Por aí, uns 8 anos. Embora do Brasil? Aí ele foi em São Paulo. Eu fazia um show com o Rodrigo Cáceres, ali em Moema. E daí ele foi lá. Acho que foi ele e a esposa dele, se não me engano. Eles tinham uma filhinha, a filhinha deles era pequena ainda. E aí eu falei para ele, falei assim, Arnaldo, você está perdendo tempo, monta um show. Eu falei assim, então, mas eu não sei como é que faz isso, é muito complicado. Eu falei assim, não, você escreve blocos, por exemplo, você tem, quais são os seus textos? Eu falei assim, eu tenho de palavrão, então você pega este palavrão, põe numa folha, deixa em cima do púlpito. Então deixa a folha ali, porque pastor tem folha, tem coisa em cima do púlpito. Deixa uma Bíblia e deixa os papéis ali. A hora que você for, se você viu que deu um branco, você tem para onde correr. Você vai lá, a hora que você olhar, já vem na cabeça de novo. Daí você vai lá na frente, aí você vem, troca, põe outro. Ele falou, pô, assim acho que eu consigo. E daí ele começou a fazer. Aí o Marcelo Madureira viu e adorou, e daí foi lá no programa dele, e daí começou a agenciar ele. Aí estourou, ele começou a fazer show no Brasil inteiro. E aí você criou o pastor também, ou já existia? Não, já tinha. Já tinha. Não, o pastor Adélio foi, acho que apareceu praticamente juntos. O Adélio e o Arnaldo, talvez eu tenha feito 1 mês ou 2 meses antes. Sabe que você tem cara de pastor, aqueles pastor de igreja pequenininha, que anda de terno para todo lado? Aqueles que canta quando José foi no Egito, ele não estava só, foi para casa de Potifar. Eu no cu de Faraó, eu no cu de Faraó, eu no cu de Faraó. Essa é boa. Você viu esse pastor? Eu vi alguma coisa na internet, acho que o pessoal cantando, né? Não, mas tem o pastor mesmo, a cena, o original. Ele está no púlpito e ele começa a cantar isso. Parece ser uma pessoa bem simples. E daí tem um pastor sentado. Atrás, sentado, né? Que ele pensa assim, rindo assim. Eu no cu de Faraó, eu no cu de Faraó. Para você que não sabe, eunuco é o cara que era castrado e era responsável para cuidar das mulheres dos monarcas. E ele trabalhava para o faraó. Por isso era eunuco do faraó. Era o eunuco. Era eunuco. Eunuco de Faraó. E daí você já tinha esse personagem? Você já fez show com ele? Você usa ele no show? Como é que é? Até hoje eu fiz 2 shows com ele. Eu fiz um show maravilhoso, tem no YouTube, que foi no Teatro Augusta. Só dele? Só dele. Uhum. Era Pastor Adélio, era show de graça. E ali no Teatro Augusta, que cabe umas 500 pessoas, lotou não somente a plateia, colocaram cadeira extra no corredor, de tanta gente que tinha. E aí, para fazer o show, eu convidei primeiro o Igor, que deu um monte de sugestões boas assim de texto, e daí falei assim, então você vai fazer um pastor. Daí ele chamou
o Fábio Moreno, que também escreve super bem, também trouxe algumas sugestões. Aí eu falei, então você vai fazer um pastor também. Aí tinha o Thomas Kennedy, que é maravilhoso. Um humor. O Thomas Kennedy tem um humor que ele fala assim, agora vamos chamar Márcio Américo, o homem que inventou a quinta-feira. Coisa assim absurda. Você entrei numa festa, aquele puta cheiro de iPhone. Completamente nonsense. Aí eu falei, então você vai fazer um pastor também. Aí tinha um quadro lá que eu fazia aqui antes, que era por telefone. Eu falei assim, puxa, pode fazer ao vivo. Aí chamei a Ariana Nucci. Então tinha esses convidados. Mas era o pastor o tempo inteiro no palco. Aí eu chamei o Igor. Ele fez um pastor, muito legal. Não, ele cantou rap. Depois ele fez um pastor. E no final ele fazia um cara possuído pelo demônio. Era um ator. E daí ele lia o texto, e daí ele esquecia o texto na hora, e daí eu ficava lendo. Falei, nossa, tem no YouTube, muito legal. E você chegou a ir a alguma igreja para você pegar referências ou pela televisão? Não. Pela TV? Não. Eu já vi muito pastor, assim. Claro que eu vejo pastores para pegar ideias, para pegar expressões. O jargão evangélico é muito rico, né? Que é fogo, vaso, varão, ungido. Tem um monte de expressões que só os evangélicos usam, né? Então eu vejo bastante. Tem um dicionário de evangeliquez que eu baixei, que eu uso também para pegar expressões, mas eu não precisei de muita coisa porque eu fui criado numa seita que é Testemunha de Jeová. Fui criado lá. É claro que eles, os oradores do Testemunha de Jeová, não têm essa entonação dos pastores evangélicos. Ele parece mais um coach, é tipo de boa, assim, como se estivesse dando uma palestra. Então não tem essa coisa de gritar, não tem nada disso. Até o hino deles é tudo meio... tudo médio. Igreja evangélica, eu fui na do R.R. Soares, fica ali na Avenida São João, em São Paulo. Puta que pariu. É muito difícil você não dar dinheiro. Quando eu fui, a estrutura é muito foda. Eu fui, não tinha começado ainda. Então o povo vai chegando, sentando, tal, eles esperam lotar. Aí praticamente lotado, aí vem uma banda, que é para aquecer a plateia. Uhum. A plateia já vai, já mexe e tal. Aí vem um pastor, faz uma oração, ou faz um testemunho, sei lá que porra que ele faz lá. A plateia, você já ouve uns gritinhos, um amém aqui, outro ali. Aí vem outro pastor mais pica. Aí veio o pastor já que inflama a plateia. Aí, você já vê um monte de grito. Aí outro pastor, grito. Aí entra uma banda lá em cima, com o rock lá em cima. Aí fudeu, aí a plateia vai ao delírio. Quando a plateia está no delírio, o RR entra. Aí, velho. Aí a gente desmaiando, e fica em pé e aplaude. E ele só aqui, ó. Ele domina a plateia. Sejam todos muito bem-vindos. Ele tem o jeitão do Silvio Santos. Ele é o Silvio Santos de Jesus. É. E aí, começa. Aí ele vai na pregação dele ali, por uns 40 minutos mais ou menos. Aí no final pede dinheiro. Aí entra outra banda, porque daí ninguém fala mais depois dele. Aí entra a banda principal. Velho, o povo vai à loucura. É um show. Todo cronometrado, todo programado, tudo certinho. Não tem como. Pessoa, se ele não tiver dinheiro, ele dá a bunda. E você foi lá fazer o quê? Pegar material, referência? Sim, pegar referência. Você não ficou com medo de se converter? Não dá. Não tem como. Agora, esse negócio de dar a bunda, eu morri de rir você falando da moeda vigente lá na Cracolândia, né? O cara não tem dinheiro. Dá a bunda. Dá a bunda. É muito comum lá. É tudo tabelado lá, né? É tabelado? Como é que é? Uma pedra tanto? Não, isso é brincadeira. Não. É brincadeira. Eu nem sei quanto custa a pedra lá. Há muitos anos que eu não vou lá. Graças a Deus. Não, porque imagina assim, o cara... Você não é um cara atraente, assim, tipo, pro cara... Minha namorada discorda de você. Me dá a bunda. Não, lá, o que tem lá, é claro que eu brinco com isso, mas o que tem lá é prostituição, né? Muita prostituição velada, né? As pessoas, as meninas não ficam assim na esquina, né? Elas recebem propostas. O cara quer, o cara vai lá, compra, sei lá, 5, 6 pedras, ela vê, você, não posso ir fumar com você?
já está tácito que ele vai comer. Né? Já está implícito ali. Aí, deixa eu ir com você, eu vou dar para você. Em troca. E daí vai, daí eles fumam juntos lá, come, né? Tem que comer antes, porque depois não consegue mais, alguns. Esse assunto eu nem vou explorar muito, que já foi explorado em todos os podcasts aí, no Jô Soares, em todo. Mas você tem ainda, você acha que você chegou no seu auge da sua carreira? Você tem sonhos ainda, projetos? Não existe auge. Porque existem auges. Né? Você conquista um, você tem que conquistar outro. Você pega. Estava vendo Big Brother, que minha namorada me incentivou a ver. Eu nunca tinha assistido, tá bem legal esse. O Douglas Silva, por exemplo. O Douglas Silva, ele começou a trabalhar acho que com 10, 11 anos, quando ele fez Cidade de Deus, que ele fazia o Dadinho, criança. Né? Depois ele fez o Acerola, na Globo também, seriado na Globo. Ele foi indicado ao Grammy, de melhor ator. O único brasileiro que foi indicado a esse prêmio. Ou seja, ele tem uma carreira, se ele sair na rua, todo mundo conhece ele. Só que ele está lá no Big Brother, por quê? Quer dizer, o auge dele não seria ser indicado ao Grammy? É o auge da carreira. Nenhum ator chegou nisso. Mas ele falou assim, o Big Brother me deu outro degrau. Agora ele está em outro auge. Porque agora, gente que nunca tinha visto ele na vida, ou nem se lembrava, está vendo, e se lembrou ou passou a conhecê-lo. Gente que não conhecia, tem bastante, né? Que não conhecia, passou a conhecê-lo. Então não tem auge. Ele podia falar que o auge dele foi lá na cerimônia do Grammy. Mas não. Agora ele está no outro auge. E depois vem outro, se você continuar trabalhando, né? Evoluindo. Mas tem algum sonho, alguma meta assim? Porque você está no nível, assim, digamos, de Diogo Portugal, Rabin, dos caras grandes, mas você tem algum projeto de... Vários. Eu quero... eu voltei a gravar os vídeos com o pastor Adélio, e que eu vejo que ele me oferece uma gama muito grande de opções de vídeos, porque é um personagem muito forte, eu tenho um número bom de seguidores. O que eu estou fazendo? Eu estou diversificando. Estou tirando ele da religião e passando ele para o humor social, de fazer crítica social. Falar de casamento, falar de criança, falar de celular, falar de escola, falar de outros temas. Claro que com o linguajar de pastor, como o pastor Duarte faz. Eu acho muito legal o Carioca fazer o Duarte, não sei se você já viu. Nossa, ele faz muito bem. Ele me falou quando ele estava criando, eu estava gravando o Pânico, e ele me falou que ia fazer o Duarte, mas eu falei assim, mas vai dar tipo conselho igual? Eu falei assim, não, vou fazer mais putaria mesmo. Ele fala putaria, Eu não vi ainda. É muito bom. Ele se caracteriza, né? Ele faz a voz igual e... eu vi ele vestido. E coloca a piada dentro. O Carioca é foda. O Carioca é muito bom. E aí você pretende, então, partir para a parte social? Ter lá histórias bíblicas, que foi o que ele ficou famoso, né? Contando histórias bíblicas. Um cara comentou ontem lá postei um vídeo essa semana, ele falou, cara, quando eu vi você contando história bíblica, eu tive que pegar a Bíblia e ler, porque eu falei assim, não é possível isso. Aí eu li e falei assim, puta, é isso mesmo? É absurdo mesmo. Eu falei assim, claro, a Bíblia é toda absurda, são lendas. É como você crê que abriu a barriga do lobo e tirou o chapeuzinho lá de dentro, a vovó lá de dentro, viva. Primeiro que não cabe um ser humano dentro de um lobo. Né? Então o que você tem que fazer? Você conta a história do Chapeuzinho Vermelho e daí você vê que lição os irmãos Green queriam passar, ou quem criou essa história, não foram os irmãos Green, eles só compilaram, né? História quer dizer o quê? Sobre desobediência, sobre desafio, sobre não seguir uma diretriz, que a mãe falou, não vai pela floresta, vai pela cidade. E ela foi pela floresta para encurtar o caminho. Ou seja, será que atalhos valem a pena? É isso que a história quer dizer. Agora, se você for levar a sério, aí complica, porque daí aí eu vou ter que perguntar. Eu falei assim, não, isso aqui aconteceu mesmo. Eu falei, espera aí, a vovó ficou dentro da barriga do lobo. Que tamanho era esse lobo? E que tamanho era a garganta dele para passar um ser humano? Esse lobo era do tamanho dessa sala, pelo menos. Porque senão não passa na garganta. E ele não mastigou, ele engoliu inteira. O lobo tem dentes. Olha o tanto que ele teve, a abertura dessa boca para não espetar a vovó. E em que parte do organismo do lobo a vovó ficou? No estômago? Como que ela passou pela traqueia?
Então a traqueia dele era desse tamanho. Não, então ele é bem maior que essa sala. Para passar um ser humano. Então, a Bíblia é a mesma coisa. A história de, sei lá, de Noé. A história de Noé tem alguns ensinamentos ali que você deve buscar. Fala assim, o que que essa história quer passar para mim? Ah, e daí você tira o ensinamento. Agora, se você falar assim, não, isso aqui é verdade. Bom, aí eu vou ter que te perguntar, como é que colocou um urso polar na arca? E cupim? Tinha, porque cupim não sobrevive na água, ele morre afogado. Então tinha cupim na arca. E como é que ele não comeu a madeira? Aí o que acontece com o religioso? Ele gosta de apelar para a ciência, fala, não, porque a ciência não sei o quê. Mas vai chegar um momento que ele vai falar assim, não, isso é Deus, isso é milagre, porque não tem explicação. Tipo, como é que ele conseguiu o urso polar? Fala assim, não, Deus levou lá. Você, ah, tá. Que é o pique, né? Uhum. É o pique do cristão, é Deus. Não, isso aí foi Deus. Fala assim, então não fala em ciência, porra. Se você vai explicar tudo no final com Deus, não coloca ciência no meio. Tá? Aí tudo bem. É aquela coisa, suspensão de descrença. Tá, então é Deus, então tá bom. Acabou, então não venha com ciência. É para defender a tese e falar alto. Irmão! O inexplicável não se explica. Eu não sei se você conhece um termo grego chamado Deus Máquina. Já ouviu falar? Não. Deus Máquina é o seguinte. Na Grécia Antiga, Ésquilo, Sófocles, aqueles Aristófanes, Aristófanes é o dramaturgo, não é Aristóteles. Aristófanes eram dramaturgos na Grécia Antiga. Comediantes. Dramaturgos, essencialmente, que é o berço da dramaturgia. Então os caras iam lá escrever uma peça e colocavam o herói assim numa situação que ia ficando difícil, e vinha um monstro e não sei o quê, e daí ele era aprisionado e tal. Aí depois de umas 2, 3 horas de peça, estava muito legal assim. Nossa, como é que esse cara vai se livrar disso, velho? E daí ele estava numa prisão com 2 soldados e uma serpente aqui em cima, e a plateia assim, e agora como é que ele sai? Aí Deus descia. Tirava a cobra, expulsava o outro e abria a cela e o herói saía. Aí Deus subia de novo. Aí os caras falaram assim, aí não vale. Aí não vale, porra. Você criou toda a situação, aí Deus vem e acabou. Então, Deus Máquina. Como que você identifica Deus Máquina nos filmes de hoje em dia? Você já não viu filme, filme normalmente, que o cara passa por situações assim, difíceis e tal, de repente ele acorda, era só um sonho. Uhum. Isso é Deus Máquina. O cara não conseguiu resolver o negócio. Acordou. É Deus Máquina. Eu assisti um esses dias com o Johnny Depp, que ele é um escritor, e daí um sujeito, janela não sei o quê. Aí um outro escritor vai à casa dele e fala assim, você plagiou meu livro, e entrega o original, você está aqui, ó, você copiou igualzinho. Você vai não sei o quê, senão eu vou te matar. E daí põe fogo na casa da mulher dele, não sei o quê. Aí no final você descobre que tudo foi ele mesmo que fez, era uma fantasia da cabeça dele. Deus Máquina. Você fica puto. Fala assim, vai se fuder, cara. Então quer dizer que tudo isso aí aconteceu, era só fantasia dele. Vai se fuder. É Deus Máquina. Então, você vai discutir com o religioso, eles apelam para o Deus Máquina. Que não, porque isso aqui, porque a ciência, não sei o quê, mas e isso aqui? Não, isso aí foi Deus. Isso aí não se explica, é mistério. Assim, Deus Máquina. Você não tem explicação. Daí você apela para isso. Então o que o pastor Adélio faz é mostrar esses absurdos, é brincar com esses absurdos. Então eu já contei a história de Noé, contei a história de Adão e Eva, contei a história de Abraão e Isaac. E como é que é a aceitação na internet, pessoal? Hoje em dia, as pessoas já sabem, já me conhecem, então só vê mesmo quem gosta. Tem gente que não entende que é humor, né? Tem gente que não entende que é uma piada ou que é um... Não só isso. Como eu te disse, a religião tem prerrogativas diferentes. E você falar mal do Deus da pessoa, ele fica mais ofendido que Deus. Deus eu nem sei se ofende ou se dá risada, eu nem sei se existe. Mas, por exemplo, se você fosse Deus e tem uma criaturinha lá fazendo piada com você, você ia ficar muito puto. Você criou o universo. Agora os carinha aqui fica. Tipo assim, seu Deus é tão fraco que precisa de você para defendê-lo. Ele não sabe se defender sozinho. Você é arrogante. Você acha que deixa Deus se defender, deixa ele tomar a decisão. Você está tomando a decisão no lugar dele, me julgando que eu estou fazendo coisa errada.
Você é arrogante, você está se colocando no lugar de Deus. De repente tá até rindo lá, gostando. Lógico. Que sacada, velho. Ou seja, a maioria das pessoas que se dizem religiosas são ateus. E eles nem sabem que são ateus. Por que eles são ateus? Ele já é ateu no óbvio. Porque eu não acredito em 100% dos deuses que o homem inventou. O religioso, ele acredita em 1%. 99% ele não acredita. Ele é ateu em Shiva, ele é ateu em Tupã, ele é ateu em Iemanjá, ele é ateu em Alá, ele é ateu em Buda. Ele é ateu. Então, ele fala assim, eu não entendo como você não pode acreditar em Deus. Você entende sim, você acredita em Alá? Não. Você acredita em Exu? Você acredita em Oxóssi? Não. Então você sabe o que é não acreditar em Deus. Agora, pergunta para um cara que acredita em Oxóssi, ele vai olhar para você e vai falar, eu não sei como você não acredita em Oxóssi. Então você sabe o que é ser ateu. Você é. Você só escolheu um Deus. O resto você não acredita. Esse que é o negócio. Eu ia falar outra coisa, mas eu esqueci. E você tem esses questionamentos sempre? Sempre as pessoas questionam e você tem que ficar... Não, eu não tenho paciência. Não tenho paciência. Ah, o que eu ia dizer... E os religiosos são ateus, só que não sabem por quê. Se eu fizer um teste, o primeiro argumento, se for numa igreja qualquer igreja assim, pode ser até católica, e eu fizer um questionário com 100 perguntas sobre Jesus Cristo, vou perguntar, se Jesus estivesse vivo hoje, ele iria no show de comédia? Sim ou não? Se Jesus estivesse vivo hoje, ele ouviria rock, música clássica ou música evangélica? Se Jesus fosse vivo, ele usaria terno, camiseta ou túnica? Se Jesus fosse vivo, ele teria um trabalho? Sim ou não? E daí preenche. Você acha que vai bater todas as respostas? Não. Porque cada um acredita num Deus. Uhum. Então fica claro que cada um inventou o seu próprio Deus. Porque se eu fizer 100 perguntas sobre o Silvio Santos, vai ser tudo igual. O Silvio Santos usa, no programa dele, usa terno ou camiseta? Terno. Todo mundo vai responder terno. Jesus hoje em dia usaria terno ou camiseta? Camiseta, terno. Por quê? Porque não tem. É uma invenção, né? Cada um inventa um Deus de um jeito. Isso prova o quê? Que Deus é uma invenção do ser humano. Porque se fosse real, as respostas seriam iguais. E não teria tantos. Né? Deus pode ter um monte de franquia que ele não cuidou bem. E daí cada um foi modificando essas franquias. Você estudou bastante, né? Você leu bastante, estudou outras religiões, assim, para saber um pouco o que eles acreditam, o que eles não acreditam? Estudei um pouco. Eu tenho uma técnica que eu vou aconselhar para vocês, que é lavar a louça através da instrução. Você pega o celular, pega um foninho e Você lava muita louça, né? Eu adoro lavar louça. E daí, agora que eu tô solteiro de novo, tem pouca louça, mas quando era casado tinha bastante. Então você escolhe um vídeo. Tem palestra, eu indico o Clóvis de Barros, tem palestras maravilhosas, que ele fala de Nietzsche, que ele fala de Kant, que ele fala da filosofia de um modo geral, que é muito bom. Tem o professor Leandro Carnal, tem aquele café filosófico, que tem palestras maravilhosas. Ou escolhe um tema diferente daquilo que você acredita para confrontar as suas ideias. Põe o foninho, fica ali lavando a louça. E ouvindo. E ouvindo. Você não precisa nem ler. Hoje em dia é tão bom que você não precisa nem ler. Ou, se você quiser, tem livros, tem audiolivros no YouTube. Se você nunca leu, coloca o foninho, vai lavando a louça e vai ouvindo. É como se você estivesse lendo. Maravilhoso. Se você vê que você não está prestando atenção, dá uma pausa, retoma de novo. É uma benção. Amém, irmão. Irmão velho. O Capitães da Areia, do Jorge Amado, eu comecei a ler o livro físico, fui até a metade. Aí depois acho que eu perdi o livro, não sei o que aconteceu. Aí eu achei o audiobook no YouTube, tem lá. Aí eu ouvi o resto do livro. E você prefere ouvir do que ler hoje em dia? Não, eu prefiro ler. Eu gosto de ouvir palestras. Palestras, explicações, stand-up, shows. Livro eu gosto de ler. Ter na mão assim, virar a folhinha. Marcar, né? Ler de novo. Marcar. Levar no banheiro. Essas coisas.
Esse aqui eu li, ó. A vida sexual da mulher feia. Esse é muito bom. Muito divertido. Aprendendo sobre as mulheres é importante. Você tem toque também? Cara, Eu vi que eu coloquei aqui. Se eu tenho, eu não tenho. Eu não sei, mas eu tenho. Eu tenho. Tô a entrevista toda arrumando aqui para ficar Tá retinho. meio torto aqui. Me incomoda, coisa torta. Eu fico sempre Você olhando. tem problema se a pessoa relar e você aqui, ela tem que relar do outro lado? Não. Não, sei não. E tipo, se tem um poste, tá andando, tem um poste aqui, você tipo não passa por aqui? Ou... Não, também não. Tem. Eu só tenho toque de simetria. Tem que estar tudo certinho. Se tem um quadro na parede, você vai lá. Eu arrumo. Não, tem 2 toques fortes. Esse de simetria, sabe quando você vai jogar jogo da memória? Sim. Você põe as cartas assim, Aham. e daí eu ponho as cartas aqui, né? Aham. Certinho, assim, alinhado. Ó, coloco assim, ó. Eu vejo essa distância aqui, tem que ser a mesma aqui. Aí, vai, Matheus, você pega. Aí eu vou lá e arrumo de novo. É o jogo inteiro arrumando as cartas. E se você olhar na plateia lá, tiver alguém com o chapéu torto assim? Não me incomoda. Você não vai lá e... Não. Ajeita, não? Não. Não é pra tanto. Não. Isso aí não tem problema. Então tem essa coisa de simetria. Aqui, ó. Tento deixar alinhadinho, assim, eu não sei por quê. Porque isso também é promessa de felicidade. A estética, o mundo esteticamente arrumado, é uma promessa de felicidade. Né? O Stendhal que falava, né? A beleza é uma promessa de felicidade. Né? Stendhal falava isso. Então a estética, tudo esteticamente arrumado, é o belo. E o belo é uma promessa de felicidade. Eu tenho esse toque de simetria e tenho outro que é de contar coisas. Tipo, se eu tenho aqui, sabe aqueles elementos vazados que são um monte de quadradinhos? Ah, sim. Eu vou contar. Eu conto tudo. Que interessante. Tem outra coisa que eu descobri. Isso te atrapalhou alguma vez na vida? Ou... Não. Eu descobri que eu tenho outro toque. Quando eu estou com o controle remoto na mão, eu fico fazendo uma cruzinha assim, ó. Você tem que fazer uma cruz, depois eu tenho que fazer aqui, que é para preencher. Irmão, é Deus te chamando, meu irmão. Você não está ouvindo a voz de Deus até... Não é cruz, é tipo, eu tenho que ir tapando assim com um risquinho. E daí eu falo, para, caralho. Eu tenho uma amiga que ela desenvolveu um toque terrível, que ela ia recolher a roupa, e ela recolhia por cor de pregador. Então, primeiro os amarelos, depois os vermelhos. Tinha que pôr na ordem, porque senão o vermelho aqui, o outro lá na outra Pois é, mas ela não punha na ordem, né? Para estender ela não tinha toque, ela tinha só para recolher. Caramba! E ela falou que quando percebeu isso, que ela tentou fazer diferente, ela passou mal. O corpo reagiu, falou assim, o que está acontecendo aí? Interessante, né, essas coisas que acontecem. O ser humano é complexo. complexo. O ser humano é bem complexo. Mas isso nunca te atrapalhou num show assim? Não, nada. Alguma coisa fora do lugar? Nada. Você é o cara que você era casado, né? Tinha filhos pequenos. E você é o cara que não suporta a bagunça assim? Você, tipo, não me incomoda. A almofada tá torta? Não me incomoda. Isso aí não. É só isso mesmo. Tipo assim, coisas esparsas, assim, coisas que oferecem a possibilidade de uma organização estética. Uhum. Então isso aqui oferece essa possibilidade. Agora, coberta no chão, travesseiro ali, não oferece uma possibilidade estética. Não é lá e colocar o travesseiro mais para cá. Não, você vai ter que pegar e arrumar a cama, e colocar lençol, coberta, e colocar o travesseiro lá. Quando eu coloco a coberta, sim, esse lado tem que estar igual a esse. Se tiver caído um pouquinho mais para cá, eu puxo. Simetria, né? Tem que toque só de simetria, bagunça não. Louça, por exemplo, eu lavo... Você tem a ordem de lavar primeiro os pratos, depois o garfo? Eu lavo primeiro as coisas grandes, que é para liberar espaço. Mas daí é uma coisa racional, né? Não é exatamente toque. Então, se tem muitas panelas, você lava primeiro as panelas, porque daí me libera espaço para trabalhar. Eu já deixo a panela por último, deixo ela dentro da pia ali ganhando água e amolecendo. Não, porque eu deixo do dia para a noite amolecendo. Ah, você já deixa, já tem toda uma técnica. Lógico. Eu chego lá, lavo as panelas e já enxugo e guardo, porque daí eu tenho espaço. Aí eu vou para os pratos. Aí lavo os pratos e já coloco aqui. Aí vou para os copos e xícaras, coloco aqui. Aí ficam os talheres. Daí eu pego primeiro as coisas grandes, uma espumadeira, uma concha, que são os grandes, lavo. Aí eu vou para os talheres. Aí eu lavo primeiro os garfos, depois as colheres e depois as facas. E daí encerro. É mais ou menos esse ritual sempre. As panelas eu sei que é sempre primeiro. Panela, prato e copo.
Os talheres eu não sei se é exatamente essa ordem. Mas eu sei que eu lavo. Eu não vou pegar numa colher, um garfo. Eu lavo primeiro todo um tipo, depois outro, depois outro. E você consegue dormir se tiver com louça na pia? Você não, Tranquilo. não se importa com isso? Cozinha também? Casa pode estar de cabeça para baixo, eu durmo. É. Tranquilo. E você, cozinheiro também ou não? Faz. Mais ou menos, mais ou menos. Se vira, Me, se me viro defende, bem, me viro bem. Sei fazer pão de batata, sei fazer carré de cordeiro, sei fazer lula dorê. Me viro. Não, já sabe uns pratos aí, não é só mais um miojo, né? Não. Sabe fazer uns pratos Me viro legais. bem. Fiz feijoada esses dias, aprendi a fazer. Não ficou assim, nota 10, mas 8 mais ou menos. Beleza, Márcio, obrigado pela sua presença. Se ficasse aqui, ia ficar a tarde toda Eu aqui. que agradeço. Tem que soltar. Eu que agradeço, meu querido Paulo Braz. Paulo Braz Show. Isso aí. Aí depois outro dia você volta para contar mais histórias. Tinha um monte de história para contar, mas a gente vai entrando em outros assuntos, né? E acaba. É assim que funciona uma É conversa. assim que né? funciona, mas é legal, foi um prazer, Prazer poder é bater meu. esse papo contigo. Obrigado pelo convite. E vou chamar mais vezes. Vamos em frente que atrás vem E crente. vamos ver se você faz a ponte de trazer o Igor aqui. Tá, vou te passar o contato Se ele dele. estiver sem motorista, a gente leva ele pra lá. Faz o que você Claro. fez lá com o Diogo Portugal, que você foi motorista. Não. O pessoal veio em Londrina e... Ah, sim, o Morgado, o Morgado. Meirelles e o Ramache. Isso aí. Eu fui motorista deles. Mas valeu, Márcio. Valeu, Sucesso, Paulo. cara. Obrigado pelo convite, sucesso aí pro podcast. Valeu. Como que chama o seu podcast? Paulo Brachou. É só Paulo Brachou? Só isso, não tem Perfeito. cast, não tem Chega cast. desse negócio não. de cast, Chega, né? né? Digita Cast. lá Paulo Brachou e... Ah, cash. Ah, pô, diabo, se dá peste. Valeu, galera. Até o próximo.